Uau! Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de poder ver todos vocês novamente. E eu também estou com muita expectativa pelo que o Senhor vai fazer e pelo que o Senhor já está fazendo. E, bom, contextualizando, eu passei 5 meses fora. E a forma como o Senhor fez tudo isso foi totalmente inesperada. Eu não estava planejando ir para lugar nenhum. O Senhor já falava comigo sobre missões, mas eu não estava pensando em fazer nada disso esse ano. E eu fui fazer ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum, que é uma instituição chamada Jovens com uma Missão. E a Jocum está espalhada pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E foi dos motivos que eu fiquei até meio assim de vou, não vou, porque eu poderia muito bem fazer isso aqui no Brasil. Então, por que o Senhor quer que eu vá para outro país? Mas o Senhor ele foi confirmando de muitas formas que esse era o tempo e que eu precisava ir para a Inglaterra. E eu quero começar falando um pouco da Tailândia. A Tailândia foi o país ao qual eu fui enviada. E durante 3 meses a gente passa estudando missões, sendo preparado, sendo capacitado. E a nossa turma, ela foi dividida em 2 times. Então, nós tínhamos o time do Reino Unido e tínhamos o time da Tailândia. E, para início de conversa, eu não queria estar no time da Tailândia. Eu queria, na verdade, ficar no Reino Unido, porque, na minha cabeça, era o que fazia mais sentido, era onde eu ia fluir mais no meu chamado e responder aquilo que o Senhor já estava colocando no meu coração em relação à Europa. Mas quando eu cheguei na Tailândia, eu percebi que o Senhor ele não estava nem um pouco preocupado com o meu perfil, nem um pouco preocupado com o que eu achava ser o melhor para mim. Na verdade, ele estava muito mais preocupado com o meu caráter e muito mais preocupado em me fazer morrer um pouco mais para mim. Então, a Tailândia foi esse lugar onde eu realmente deixei tudo aos pés do Senhor. Porque, às vezes, a gente acha que já deixou tudo. Mas, na verdade, não. O Senhor ele nos mostra que sempre tem um pouco mais. Sempre existe um novo nível de intimidade para ser vivido nele. E falando um pouco do cenário na Tailândia, a Tailândia ela faz parte da Janela 1040. Quem aqui já ouviu falar da Janela 1040? Oh, tem algumas pessoas, muito bom. A Janela 1040, temos a imagem. A Janela 1040, basicamente, é essa região do globo. Nós temos o mapa, esse é o nosso planeta, e esses países marcados em vermelho são países que... Na verdade, esse nome Janela 1040 foi dado por um missionário, se eu não me engano, Louis Bush, na década de 90, e é para se referir a lugares onde boa parte da população vive em extrema pobreza e de povos inalcançados, ou seja, pessoas que nunca ouviram o Evangelho. E essa região ela é dominada basicamente por muçulmanos, hindus e budistas. E a Tailândia ela está nessa região onde tem os budistas, né? Então, apenas 1% da população na Tailândia conhece a Jesus. Irmãos, 1%, isso é muito pouco. Então, a gente está num cenário que você chega em alguém na rua e provavelmente essa pessoa nunca ouviu falar de Jesus. Além disso, a Tailândia é um país muito idólatra. Então, você caminha pelo país, você consegue ver várias imagens de deuses ou animais, enfim. São muitas e muitas e muitas imagens, é muita idolatria. Eles têm o costume também de colocar casas de espíritos no jardim deles, na parte da frente das casas ou das lojas. E é o que a gente chama basicamente de casas de demônios, porque que espíritos são esses, né? Mas começando um pouco com a experiência que eu tive, esse aqui é o nosso time, então nós estávamos ali entre brasileiros, holandeses, americanos, ucranianos. Fiz uma amizade com uma moça que fugiu da guerra na Ucrânia, e hoje ela vive na Polônia, o pai dela é pastor na Ucrânia, então eu tive um pouco de contato também com essa realidade. E aqui é a casa de hospitalidade, foi onde nós fomos recebidos, e a gente chegou desse jeito, morto, porque foram 30 horas de viagem. Foi uma viagem muito longa. E a Tailândia é um país extremamente quente e úmido. Sabe quando você está cortando legumes para colocar na sopa? Eu me senti um legume sendo cozinhado o tempo todo, porque é bizarro quanto é quente. A gente acha que aqui é quente, mas, meu Deus.
E aí a gente foi recebida nessa casa. Essa casa ela é liderada, digamos assim, por jocumeiros, pessoas que também fizeram jocum, fazem parte da jocum. Não é uma base, mas a casa recebe missionários. E a gente estava na região de Chiang Mai. E aí, nos primeiros dias, basicamente 3 dias, eu acho que a gente ficou lá, a gente já foi com cara e com coragem para fazer evangelismo de rua. Lembra que eu falei que a Tailândia quase ninguém conhece Jesus? Então não tem como você chegar em alguém e falar, Jesus te ama, porque ele provavelmente vai olhar para você e pensar, Jesus? É seu irmão, seu pai? Que bom que ele me ama, mas eu não sei quem é. Então, é um baita desafio e uma das ferramentas que a gente usa é o fluir profético. Então, uma das formas, talvez, de convencer alguém a te ouvir é realmente recebendo revelação de Deus sobre a vida daquela pessoa. Caminhando, a gente entrou em lojas, a gente encontrou um morador de rua, comprou uma coisa para ele comer. Só que a gente perdeu o morador de rua depois, mas a gente orou pela moça da loja. Então, a gente estava nessa dinâmica até que encontramos essa moça. E a gente começou a conversar com ela, ela começou a se abrir. Ela falou que, quando era criança, ela frequentava a igreja católica. Essa moça é holandesa. A gente encontrou uma holandesa no meio da Tailândia. E ela falou que sentia muita falta desse senso de propósito e da comunhão, de estar com as pessoas, mas meio que isso não existia mais na vida dela. Eu não lembro o que eu falei para essa moça, para ser muito sincera, mas eu lembro que o Senhor me pediu para falar algo para ela, e quando eu falei, os olhos dela começaram a encher de lágrima, e naquele momento eu percebi que, realmente, eu preciso me abrir para o que o Senhor quer fazer aqui. Não importa se eu estou desconfortável, não importa se eu estou onde eu não quero estar. Não importa nada disso. O Senhor tem algo para fazer aqui e de agora em diante eu vou sair desse lugar de medo e de desconforto na minha cabeça e eu vou para um lugar onde o Senhor vai se mover através de mim, independente do que eu penso ou do que eu acho. Então, eu já comecei a estar com outros olhos para a missão. Aqui foi o nosso primeiro ministério, então nós saímos da casa de hospitalidade e nós fomos para o Abba House. O Abba House é um lugar onde a gente trabalhou com meninas, e essas meninas elas têm um histórico de vida muito difícil, muito pesado. Muitas delas foram resgatadas de tráfico, de abuso e de guerra. Muitas pessoas na Tailândia, inclusive, são refugiados, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. E aqui a gente fazia estudo bíblico, atividades com as crianças, nós dávamos aulas de inglês para ela. E nesse lugar também os líderes levaram a gente para visitar escolas e universidades. Então, a gente também teve a oportunidade de compartilhar o evangelho em algumas escolas tailandesas. E uma coisa que eu achei muito interessante na Tailândia é que se você der um sorriso genuíno para alguém, você sendo alguém de outro país, isso já vai fazer muita diferença. Isso já meio que abre o coração deles para aquilo que você tem para falar ou para fazer. E a gente distribuiu Bíblias para essas crianças, e as Bíblias eram em formato de gibi. Então chamava muito a atenção delas, e elas vão levar essas Bíblias, elas levaram essas Bíblias para casa, então já é uma ótima forma também de evangelismo. Nós fizemos distribuição de Bíblia nas ruas, e um dos meus amigos, a gente se divide em grupo um dos meus amigos teve a coragem de falar com policiais tailandeses e entregar a Bíblia para eles. A gente também teve uma experiência muito legal. Pode voltar rapidinho, por favor? E a gente também fazia manutenção, mesmo debaixo de sol. E a minha primeira experiência desmaiando foi na Tailândia. Eu desmaiei nesse lugar de tão quente que era. Mas, enfim, histórias de missionário. Pode passar. Esse foi o nosso segundo ministério, que foi o Open Arms. E, para mim, assim, foi o melhor ministério. Foi o que mais me marcou e, se eu puder, eu quero muito voltar e poder ajudar mais esse pessoal. Eles fazem um trabalho lindo lá. Aqui é o centro de inglês. Então, basicamente, eles dão aulas de inglês. Mas é, na verdade, só uma desculpa para compartilhar o evangelho. Porque eles dão aula para as crianças, adolescentes, jovens e também dão aulas para alunos de uma universidade de monges. Ou seja, eles têm contato com monges, mas a gente não pode falar do evangelho para monges. Então, a gente precisa compartilhar do evangelho de forma indireta. E muitas das vezes a gente usa as emoções para falar de Jesus para eles. Sem falar de Jesus para eles, né? Dá para entender. E o Edgar é um brasileiro e é um dos líderes. Ele fez uma amizade com um monge, e essa amizade foi tão forte que ele começou a compartilhar mais. Esse monge, ele se considera cristão,
mas ele ainda não saiu do meio, porque, né, ele está naquela coisa ainda de vou, não vou, como é que eu faço, como é que vai ser. Então, está no processo. Mas, pessoal, um monge foi alcançado. Isso é incrível. Glórias a Deus por isso. E uma das coisas que a gente descobriu nesse lugar também é que muitos que estão estudando e se preparando para ser monges, muitos desses rapazes, eles não querem ser monges. Eles, na verdade, só estão fugindo de uma situação de guerra ou tentando buscar uma forma de viver melhor, ter mais condições e coisas do gênero. Então, não é algo, muitas das vezes, genuíno deles. Aqui, a fronteira de Mianmar. A gente foi pego de surpresa, mas de repente nós estávamos viajando até a fronteira de Mianmar. Quem já ouviu falar de Mianmar? Mianmar, até uns tempos atrás, estava no jornal, porque eles traficam pessoas, muitas pessoas lá traficam pessoas para trabalhar para eles em forma de escravidão mesmo. E é muito sofrido. Mianmar, inclusive, quando a gente foi, estourou guerra com Camboja. Começou a acontecer muita coisa quando a gente estava prestes a ir. E a gente teve contato com algumas tribos. Eles não são tailandeses, são povos específicos, têm nomes e idiomas, e eu esqueci agora porque são nomes difíceis. Mas a gente foi trabalhar com esses refugiados, a gente foi trabalhar com as crianças, então a gente levava comida, a gente levava brincadeiras, a gente levava testemunhos. Essa tribo em específico, eles já conhecem a Jesus, eles conhecem muitas canções, é muito bonito ver eles adorando. E uma coisa que me marcou nesse lugar foi uma senhora, ela convidou a gente para a casa dela, e a casa deles é bem, como é que eu posso falar? Sensível. O piso não é muito resistente, então é tudo muito simples, eles realmente não têm muitas coisas lá. E ela convidou a gente para a casa dela, e quando a gente entrou, tinha uma mesa posta. Aquilo me tocou profundamente, porque o coração deles não é um coração de, ai, Senhor, nós não temos nada. Mas é um coração de, Senhor, nós te temos, então nós temos tudo, nós temos a alegria que é tua. Aquilo me marcou para sempre, para sempre. Aqui não é mais a fronteira de Mianmar. Foi uma outra viagem que surgiu do nada. Os líderes desse lugar eram muito malucos, que é o Edgar e o Totô. Orem por eles, eles são muito de Deus. Mas a gente foi para as montanhas, e eu acho que foi uma das viagens mais malucas que eu já fiz na minha vida, porque a gente subiu uma montanha numa caminhonete. Aí no meio da viagem começou a chover, e aí vinha lama para todo lado. E quando eu falo montanha, é montanha mesmo, não tinha eletricidade. Não tinha eletricidade, eles avisaram a gente que não ia ter água suficiente para todo mundo tomar banho, então, a boa brasileira que sou, eu acordei de madrugada, tomei banho antes de ir, porque a gente ia passar uma noite lá, eu não podia ficar sem banho. E a gente foi, enfim, ficar com eles, e no meio das montanhas tem a casa do Joseph. O Joseph é um jovem que foi adotado pelo Edgar. Mas ele foi adotado, mas ele ainda tem contato com os familiares dele. E o pai dele, que foi nesse lugar aqui, ele está cheio de criança, né? Ele cuida de todas essas crianças e a maioria é adotada. Essas crianças são crianças que ele resgata do rio, que muitas das vezes estão fugindo da fronteira. E também é um trabalho lindo ver o que o Senhor está fazendo na casa dele. Porque a gente vê que tem algo especial. Por mais que essas pessoas não tenham nada, a gente vê que eles têm tudo o que eles precisam. E aí a gente foi nas montanhas, e aqui a gente estava na casa... Aqui a gente estava na casa da mãe do Joseph. Então, comida muito simples, muito apimentada, não dá para engolir. E a gente ficou ali uma noite, e a gente serviu na igreja com eles. Irmãos, quando eu estava na igreja, a única palavra que vinha na minha mente era sobre performance. Eles não fazem nada por performance, eles fazem tudo porque eles conheceram o Senhor e eles amam o Senhor. E essa mulher, a mãe do Joseph, ela e mais umas 2 pessoas, se eu não me engano, começaram essa igreja. E é uma montanha, então não tem tantas pessoas. Boa parte dessa vila vai para a igreja agora.
Tipo, eles estão evangelizando a montanha inteira. Isso é muito incrível. Foi muito, muito especial também estar lá. Aí aqui tem o nosso contato com os monges. Aqui são as long necks, que é as mulheres do pescoço comprido. Essas mulheres, elas são a atração turística. Elas são literalmente feitas de escravas. Alguns homens compram terrenos na Tailândia e essas mulheres ficam presas nesse terreno, elas não podem sair, elas não têm também para onde ir, não têm dinheiro. A única forma de dinheiro que elas têm é para fazer artesanato. E elas ficam presas nesses lugares como se fossem bichos de zoológico. As pessoas vão lá, passam, tipo, ai, que estranho, uma mulher com o pescoço comprido. E os maridos dela trabalham fora, mas é aquela coisa, sabe, não tem o que fazer, eles são escravos. E um dos projetos que o Edgar e o Totô têm é de um dia conseguir comprar alguns desses terrenos e libertar essas mulheres. Então, eles sempre vão lá e evangelizam elas. Então, muitas delas já conhecem a Jesus também. Mais fotos da gente. A gente serviu em escolas também, a gente pôde compartilhar o evangelho para adolescentes nas escolas, foi muito legal. Eu recebi um certificado por ensinar inglês para monte, mas foi só um dia, então... Mas foi bom, uma experiência. Aqui foi o nosso terceiro ministério, que foi lá em Phuket. Aqui a gente já viajou para o sul da Tailândia, até então nós estávamos no norte. O sul da Tailândia é mais conhecido pelo litoral, então a gente andava pouco tempo e estava na praia. Para quem gosta de praia, perfeito, mas eu já estava muito cansado do calor, para ser muito sincera. Eu não estava externalizando, mas eu estava tipo, meu Deus, me ajuda, está muito quente esse lugar. E a gente também trabalhou com crianças, eles têm um centro de inglês, mas esse centro de inglês também é uma forma de compartilhar o evangelho. Essas crianças vêm das montanhas, muitas eles buscam, aí a gente canta com eles, canções todas falando de Jesus e coisas do gênero. A gente ora antes de comer. Eles levaram a gente também para evangelizar numa escola, a gente compartilhou sobre a criação. Teve uma menina que veio chorar para mim no final, quando a gente terminou. Aqui a gente estava fazendo storytelling, que é contar histórias de uma forma diferente, contar histórias da Bíblia de um jeito que atrai as pessoas. E uma das meninas veio chorar para mim. Eu não entendi nada, porque eu não estava entendendo o que ela estava falando, mas a gente não precisa entender. A barreira linguística, ela é um problema, mas ela não é um problema para o Senhor, sabe? A linguagem aqui é dos céus, é do reino, então nós falamos o mesmo idioma. Eu abracei aquela menina e me marcou também ela vir chorar pelo que ela tinha ouvido naquele dia. Aí a gente brincava bastante com as crianças. Teve uma menina no final que a gente entregou cartinhas com palavras e a gente orava antes e escrevia atrás. A gente não sabia quem eram as crianças porque é muito difícil lembrar o nome deles. São nomes muito difíceis assim de pronunciar. E uma dessas meninas, o Senhor tinha me dado uma palavra para ela, que a voz dela iria ecoar para muitos lugares até que os pés dela não iriam chegar. Eu não sei se fez muito sentido, aí eu entreguei para ela, perguntei, comecei a conversar com ela, e ela me fez uma pergunta que eu nunca mais vou esquecer. Ela simplesmente olhou para mim, e era a única menina que falava inglês, a única criança que eu achei que falava inglês na Tailândia. Foi bizarro. E ela falou para mim, será que um dia eu vou poder fazer o que você está fazendo agora? Ela ainda falou, eu não sou cristã, mas eu acredito em Deus. Eu estou vendo que isso aqui parece real. Você acha que eu posso fazer isso um dia? Aí eu comecei a conversar com ela, eu orei pela vida dela. E ali eu vi que realmente existem sementes sendo plantadas. Ainda é muito comecinho, a gente ainda está caminhando com passos de bebês, mas o Senhor está fazendo algo lindo na Tailândia. E algo que a gente entrou em concordância quando nós chegamos, inclusive, nesse lugar, é que um avivamento ainda vai acontecer ali. Está muito propício para isso. Essa vila, essas pessoas, esses idosos, tem muitos idosos nesse lugar, eles ainda vão experimentar um avivamento. Quando nós fazíamos caminhadas de oração e visitávamos algumas casas, ficou muito claro isso. O Senhor falou, inclusive, sobre os feiticeiros do lugar, porque budismo, alguns mexem com espíritos, e a revelação que eles têm de espíritos, eles vão passar a ter a revelação do Espírito Santo. Foi uma das palavras que foi declarada. Então, o Senhor vai se mover e já está se movendo nesse lugar. Eu creio nisso. E, bom,
Agora, entrando um pouquinho para a palavra ela vai ser breve, mas é algo que o Senhor já tem falado muito ao meu coração ao longo dos anos. E ao longo da palavra, eu vou falar sobre o meu tempo na Inglaterra, porque está tudo muito conectado. Mas nesse processo com o Senhor, não só em missões, muito antes das missões, nessa jornada que eu tenho tido com o Senhor, Ele tem criado raízes muito profundas em mim. E eu vi esse momento de missões como essas raízes agora florescendo, sabe? Já estava saindo. E é como se o meu sim para o Senhor ao longo desses anos tivesse se consolidado ainda mais. Então, eu pude ver muita coisa, viver muita coisa, vivi muitos milagres. Eu quero falar um pouco sobre viver por propósito e não por medo. Eu quero começar com a palavra lá em Timóteo, 2 Timóteo 1:7. Que diz que, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo, muitas vezes, ele vai tentar nos paralisar de muitas formas. Mas quando a gente entende o propósito pelo qual nós vivemos, o Espírito Santo, ele começa a nos impulsionar para, de fato, viver o nosso chamado e viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, ele vem com poder, com amor e com equilíbrio para que a gente possa sustentar tudo que Deus já tem colocado em nós e que a gente precisa externalizar. Eu queria ir lá para Números, livro de Números, capítulo 13. Contextualizando o que está acontecendo aqui, Moisés, respondendo a uma ordem do Senhor, ele envia alguns homens como espiões para verem a terra prometida, para ver como é que estava, se a terra realmente era boa. Ele queria checar. E aí esses homens vão. E lá no verso 27, eles voltam com um relatório. E eles começam a falar: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas a partir do verso 28, eles já começam a exalar o medo deles. E eles começam a dizer: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, ou seja, os gigantes, Os homens eram muito grandes por lá. E o medo deles começou a ser exalado, até que lá no capítulo 14 a gente vê o resultado disso. O povo começou a ser contaminado com o medo deles. Aqui já tem um ponto. O medo, ele pode ser contagiante. E aí o povo, no capítulo 14, começa a murmurar e reclamar com Moisés. E olha o que eles falam: quem dera nós tivéssemos morrido no Egito. Espera aí. O Senhor falou que Ele tinha uma terra. Ele prometeu uma terra com fartura. Você foi libertado da escravidão, mas volta a dizer que prefere viver em escravidão? O que é isso, se não ser cegado totalmente pelo medo? O medo, ele nos cega de tal forma que a gente prefere morrer aprisionado do que viver as promessas do Senhor. Sabe, é muito pesado admitir isso. Mas muitas das vezes o nosso medo reflete a nossa falta de confiança em Deus. Nós não conhecemos Deus totalmente e por isso a gente não confia. Porque não tem como a gente sustentar um bom relacionamento com alguém sem confiança. Não tem como eu sustentar um bom relacionamento com alguém se eu tenho medo do que a outra pessoa vai fazer. Se eu tenho medo das decisões da outra pessoa. Isso não é um relacionamento que o Senhor deseja. A gente começa a achar que o medo, ele vai nos proteger mais do que Deus. É a falsa percepção de que nós estamos no controle. É como se Deus, ele não fosse soberano sobre todas as coisas, ele não soubesse de tudo. Mas a verdade é que o Senhor, ele é sim soberano e ele sabe de todas as coisas. E se ele falou, é o suficiente. A gente precisa aprender a confiar no Senhor. O medo, ele começa a se tornar um Deus nas nossas vidas e assumir um lugar de governante. Ele começa a governar as nossas atitudes, as nossas ações,
começa a governar as nossas escolhas. Eu não vou por aqui porque é muita coisa para mim, acho que eu não consigo. Espera aí. O Senhor não te chamou para isso, o Senhor não me chamou para isso. Voltando ao contexto dos espiões, 10 deles viram gigantes e disseram: não podemos conquistar. Mas sempre tem os remanescentes. Tinha Josué e Caleb ali. E eles viram o mesmo cenário. E com o mesmo cenário que eles viram, eles falaram: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar. Números 14, verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar. Aqui Josué e Caleb, eles tinham um senso de propósito. Eles sabiam o que estavam fazendo e por que estavam fazendo, e muito melhor, para quem eles estavam fazendo. Eles sabiam o Deus que eles serviam. E se eles correspondessem ao que o Senhor estava falando, eles iriam entrar naquela terra. O Senhor tinha falado que era deles. Eles acreditavam nisso, eles tinham um senso de propósito. Lá em Isaías 41, 10. O Senhor, Ele vai nos lembrar. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Irmãos, o Senhor, em um único verso, em um único versículo, fala para a gente não ter medo 2 vezes. Porque Ele está conosco. Por que a gente ainda tem medo? Eu fico me perguntando. Por que a gente ainda é movido por medo? Entender o propósito do Senhor para as nossas vidas não nos leva apenas a ver a promessa, como esses homens estavam vendo. Mas entender o propósito de Deus para as nossas vidas nos leva a viver em plenitude essa promessa, a acessar a promessa. Porque é para isso que nós somos chamados. O Senhor não promete algo para que a gente só fique avistando. Ele promete algo para que a gente vá. Porque a partir disso, o nome dele será glorificado. Só se vive a promessa quem decidiu tirar o medo do trono da sua vida. E quando eu falo de promessa, quando a Bíblia fala de promessa, não é que é algo para você ou para mim. Não é sobre você ou sobre eu. Mas é sobre o Senhor sendo glorificado nessa terra. As promessas do Senhor sempre vão ser sobre Ele. Sempre vão ser sobre como tornar o nome dEle ainda mais conhecido nessa terra. Nós temos o privilégio de poder fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Então, um lugar que o Senhor nos mostra, uma posição que Ele quer nos colocar, não é sobre nós, mas é como o nome dele vai ser mais conhecido e mais glorificado naquele lugar ou naquela posição que ele vai te colocar. Eu gosto muito dessa fala do Charles Spurgeon, que ele fala que a fé é o antídoto do medo. O medo, ele olha para o homem, mas a fé olha para Deus. Nós precisamos de fé para combater o medo. E aí eu já entro para o segundo ponto, que é: o medo limita, mas o propósito expande a nossa visão. E falando agora sobre José. Quem aqui conhece José do Egito? Uma história muito conhecida na Bíblia. José, ele foi vendido, traído, acusado injustamente e ainda foi preso. Muito provável porque ele compartilhou os sonhos e as promessas dele com pessoas erradas, no tempo errado. Então, vivendo todo esse cenário, José, ele poderia muito bem ter permitido com que o medo e a revolta tivesse dominado o coração dele, tivesse dominado a vida dele. E ele poderia nunca ter vivido nada do que ele viveu. Mas ele nunca também teria se tornado um governador. Mas ele escolheu confiar no propósito de Deus. José sabia, o Senhor já tinha falado com ele. E ele decidiu fundamentar, colocar a fé dele naquilo. O Senhor falou, eu acredito no que o Senhor falou, então eu vou permanecer. Isso me lembra que
José, ele não tinha só um senso de propósito, mas ele tinha uma vida devota a Deus. E a devoção é quando nós entregamos tudo o que temos e tudo o que somos diante do Senhor. E essa devoção, ela vai testificar, ela vai gerar um testemunho de quem Deus é às pessoas ao nosso redor. Eu vou repetir isso de novo, que nem diz o pastor. Devoção é entregar tudo diante do Senhor, tudo que nós temos, tudo que nós somos. E essa devoção vai gerar um testemunho de quem Deus é na vida das pessoas ao nosso redor. A minha e a sua devoção, ela impacta vidas ao nosso redor. A minha e a sua devoção tem poder de mudar ambientes e até mesmo circunstâncias. Quando a gente olha para José, se ele tivesse cegado pelo medo, ele nem imaginaria que ele viveria tudo que ele viveu. E ele não teria impactado tantas vidas. A devoção e o senso de propósito dele fizeram com que houvesse comida em um tempo de seca e que houvesse perdão em um cenário que muitas das vezes só havia remorso e culpa por parte dos irmãos dele. O senso de propósito e a devoção de José fizeram com que pessoas fossem alimentadas e que os irmãos dele encontrassem perdão. E aí no final, em Gênesis 50, 20, ele fala para os irmãos dele: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Não era sobre José. Nunca foi sobre José. O Senhor foi glorificado em tudo isso. Vidas foram alcançadas em tudo isso. José tinha os olhos dele fixados no Senhor e por isso ele conseguiu permanecer. O medo, ele é uma ferramenta ao qual o diabo tenta nos atrair e nos aprisionar para que a gente não viva aquilo que a gente tem que viver, para que a gente não alcance as pessoas que a gente tem que alcançar. O medo, ele nos oprime de tal forma que a gente começa a esquecer das promessas do Senhor. Mas lá em João 8,36, já conectando com o terceiro tópico, diz que, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E o tópico 3 é: tire o medo do trono que só pertence a Jesus. Quando Jesus assumir o trono da nossa vida, verdadeiramente nós vamos experimentar o que é liberdade. E outras pessoas vão experimentar a liberdade também. Porque essa liberdade não para só em nós. Ela flui, é como um rio de vida em nós. E eu já estou caminhando para o final também. Se o pessoal do louvor quiser subir. Ou só o teclado. Por favor, obrigada. Lá em Romanos 8:28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, propósito é aquilo que direciona as nossas ações. É entender que eu faço o que faço, sabendo por que eu estou fazendo. E nesse contexto de relacionamento com Deus, quanto mais a gente caminha com Deus, mais Ele vai nos revelando qual o nosso propósito. Então, é uma pauta que você tem interesse, é algo que você é bom fazendo, seja artesanato, pode ser culinária, pode ser na mídia. O Senhor, Ele vai nos revelando isso. E o mais legal disso é que o nosso propósito não é para nós. É uma forma do nome de Deus ser conhecido e glorificado na sociedade. Então, a lista do que a gente pode fazer é imensa, é bem longa. O Senhor é um Deus muito criativo e Ele pode te usar no lugar que Ele te colocou. E eu queria que a gente saísse daqui entendendo que aonde nós estamos, nós podemos exaltar e glorificar o nome de Deus. Entrando agora um pouco para o meu testemunho na Inglaterra, eu vivi muitos milagres. Mas quando eu estava
no aeroporto antes de embarcar, eu fui muito, muito, muito tentada a desistir e não entrar no avião. Eu lembro nitidamente de olhar para o meu pai e para minha mãe e ficar tipo, nossa, eu acho que eu não vou. Eu estou indo para o incerto. Eu não tenho nem dinheiro para pagar essa escola. Tipo, o que eu estou fazendo? E eu comecei também a ouvir sussurros do diabo do tipo, você está abandonando seus pais? Você está deixando algo para trás? Está errado isso. Sua postura não está legal. Mas eu comecei a orar ali naquele aeroporto. E eu recebi coragem dos céus. Eu realmente recebi coragens do céu e ousadia naquele momento. Eu só falei, tá, eu vou. Me despedi dos meus pais. Entrei no embarque. E quando eu fiquei esperando o avião, eu só sabia orar, porque eu estava com muito medo. Mas eu falei, Senhor, esse medo não me pertence. Enche meu coração de ousadia, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu preciso viver isso. O Senhor já tinha falado comigo. E se eu tivesse deixado com que o medo assumisse o trono da minha vida, o centro, aquilo que estava direcionando as minhas escolhas e decisões, eu jamais teria vivido tantos milagres. Eu jamais teria visto essas crianças, eu jamais teria sido tão impactada. A Natália que foi 5 meses atrás não é a Natália que está aqui hoje. Eu achava que eu tinha uma revelação de Deus, eu já achava que eu já tinha muita intimidade com Ele, mas quando eu estava lá fora eu percebi que existe muito mais. E eu ainda tenho muito mais a conhecer desse Deus. Ele ainda tem muito mais a nos revelar. Irmãos, não para aqui. Não é só isso aqui. Existe um mundo lá fora precisando ouvir o seu testemunho. Eu queria mostrar o vídeo do milagre. Contextualizando, a gente estava indo até a casa da nossa líder. Ela tinha chamado a gente, tinha uma galera devendo, não era pouca gente. E eu lembro de olhar para meu amigo e falar para ele, ei, tá pronto para ver o milagre acontecer? Tava todo mundo preocupado, mas ele olhou para mim e falou, tô pronto, Nath, a gente vai ver o milagre. Eu entrei na casa dela convicta de que o Senhor ia fazer alguma coisa, porque ele disse que ia pagar. Então eu estava confiando de que o Senhor ia pagar. Porque por muitas vezes eu pensei em fazer algo com a força do meu braço lá. E todas as vezes o Senhor falava, eu não quero que você faça nada. Porque a honra e a glória vai ser toda minha. Por favor. Two to 50. Yeah. 250 times 2. Mano. It should be 7, 8, 9. Menos uma. O que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo entender nada. Eu não sei nem como reagir, mano. Mano, eu achei. Mano, eu ofertei 500. Eu ofertei 500. E eu ganhei 1000. E ela tava preocupada. E aí hoje, ó, Deus paga nossa autoestima, tá ligado? E ainda sobra. E ainda sobra pra poder dividir, tá ligado? Mano, Você é louco. Meu Deus do céu, mano. Começou a pagar o de todo mundo, a gente conseguiu dividir. E ficou, tipo, no meu caso, por exemplo, ficou sobrando acho que umas 300 libras. E aí, com isso, ficou sobrando 100 e poucas libras. Aí na minha cabeça, tá, 300 libras eu não tinha, mas 100 libras eu consigo pagar. Eu já estava prestes a falar que eu ia pagar, até que o casal que estava na sala falou, a gente quer pagar o da Nath. E quando eu estava na Inglaterra, uma coisa que o Senhor falou comigo era, você vai deixar as pessoas te abençoarem. Porque eu sempre fui muito difícil de aceitar coisas. Nossa, como foi difícil ficar quieta naquele momento. Eu só, glória a Deus, obrigada pela vida de vocês. Tudo foi pago. Eu não estava devendo mais nada. Meu nome foi riscado ali da lousinha. E sabe o que mais me tocou também nesse momento é que eu comecei a perguntar para o Senhor o que fazer com as 100 libras que eu tinha. Porque eu ia pagar a minha escola, então eu posso talvez ofertar na vida de alguém. E eu comecei a perguntar para o Senhor de quem?
E a gente teve um culto depois disso. E depois do culto das quintas-feiras é muito comum todo mundo ir comer cereal junto. Comer cereal de noite não faz o menor sentido pra gente, mas eles fazem isso. E aí o Senhor já tinha colocado alguém em mente e eu fui falar com a minha líder que eu queria ofertar na vida dessa pessoa. E ela falou: ei, fulano também pagou tudo. E isso começou a gerar um movimento, porque... eu tenho 20 libras, eu acho que eu posso ofertar na vida de fulano. Ei, eu tenho 100 libras, eu acho que eu posso ofertar na vida de fulano. Até que todo mundo tinha pagado. Irmãos, num cenário onde estava todo mundo devendo, todo mundo pagou sua dívida. Nós sempre temos algo para ofertar na vida do outro. Eu não estou falando de dinheiro. Nós sempre vamos ter algo para derramar na vida de outra pessoa. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé, se você puder. Glória a Deus. O Senhor é fiel. Nesse processo eu entendo que não tem como viver o propósito de Deus se a gente não rende tudo aos pés dele. E talvez o Espírito Santo já esteja falando com você. Talvez seja o tempo de se posicionar, de falar: eu não aceito mais viver por medo. Seja o tempo onde o Espírito Santo está te falando, talvez para sair daquela roda de amigos, talvez sair daquele grupo do WhatsApp, talvez abandonar hábitos que têm te travado, que têm te impedido de avançar em ousadia no Senhor. Em Josué 1:9 diz: esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu te convido hoje a orar juntamente comigo, para que a igreja do Senhor, você e eu, nós possamos viver agora por senso de propósito. Que possamos orar para que a gente comece a avançar em fé, em ousadia nos lugares que o Senhor tem nos colocado. Vamos orar, começa a render agora, se render diante do Senhor. Talvez você esteja com medo de alguma coisa específica, o Senhor tem falado com você. Começa a colocar isso diante do altar do Senhor. Irmãos, não permita que o medo te impeça de viver o sobrenatural. É tempo de render tudo ao Senhor. Nosso Deus, Ele tem grandes planos para o mundo, Ele tem grandes planos para essa cidade, porque Jesus está voltando. Existe um avivamento estourando lá na Europa. Pessoas estão conhecendo ao Senhor, jovens estão se voltando ao Senhor. Eles estão curiosos. Nós brasileiros somos privilegiados por termos tudo isso daqui. Então, irmãos, se renda diante do Senhor. Não existe nada mais precioso. A nossa vida não é tão preciosa assim. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Nós te louvamos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda está fazendo. Nós te louvamos, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo no Capão Redondo. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo na vida dessas crianças, na vida desses adolescentes nessa região. E eu oro agora, Pai, para que Teu Espírito Santo venha com consolo àqueles que talvez estejam vivendo aprisionados pelo medo. E eu oro, Pai, para que o Senhor venha nos batizar novamente com graça, com ousadia. Nos ajuda, Espírito Santo, a ter fé, a continuar caminhando em fé, porque nós não fomos chamados para ver a promessa, mas nós fomos chamados para viver em plenitude aquilo que o Senhor tem para nós. Então eu declaro agora que toda a prisão que o medo tem causado na sua vida venha ser quebrada agora em nome de Jesus. Eu declaro que correntes venham ser desfeitas agora em nome de Jesus. E eu declaro que hoje você consiga se posicionar, rendendo tudo aos pés do Senhor, e viver com ousadia em cada lugar que o Senhor tem te colocado.